da Alemanha. Há pelo menos 2 décadas, o futebol praticado em solo brasileiro vive um verdadeiro declínio. Isso não é um papo nostálgico, mas sim uma realidade dura e difícil de ser escutada. Atualmente, o sonho de qualquer jogador de base do futebol brasileiro é jogar na Europa e ganhar a Champions League. Muitos desses jovens jogadores cresceram assistindo ou jogando videogame com ídolos como Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Neymar e tantos outros brilhando em solo europeu. Além disso, jogar na Europa muitas vezes significa um salário muito mais alto e uma estabilidade financeira que poucos clubes brasileiros conseguem oferecer. Jogar lá significa ter mais olhos assistindo, ou seja, mais fama, oportunidades de se destacar e, quem sabe, até chegar à seleção brasileira com mais facilidade. Além disso, ao participar da Champions League, você muitas vezes está disputando e vendo de perto ídolos e jogadores que antes você via apenas pela TV. E esse sonho de jogar na Europa, que cada vez vem mais cedo, pode estar destruindo aos poucos o nosso futebol. O último grande jogador jovem que vimos atuar por um tempo razoável no Brasil foi Neymar. E isso durou de 2009 até 2013, ou seja, aconteceu há mais de 10 anos. Se naquela época conseguir segurar uma grande promessa já era difícil, e só foi possível porque o Santos foi mais rápido que o Chelsea e apresentou um projeto grandioso para Neymar, hoje em dia é praticamente impossível. Até mesmo Flamengo e Palmeiras, 2 clubes que se destacam por contratações e salários astronômicos, perto do padrão brasileiro, sofrem com isso. O Alviverde acabou de vender Endrick e Estevão antes mesmo de ambos completarem 18 anos. E eles só não saíram antes porque existe uma lei que obriga que jogadores brasileiros permaneçam aqui até os 18 anos. Rodrigo e Vinícius Júnior são mais alguns exemplos de jogadores que foram negociados antes mesmo de completarem 18 anos. E sim, estão muito bem na Europa. Porém, saíram de Santos e Flamengo, onde eram titulares, para jogarem por um tempo no Real Madrid Castilha. E depois, acabaram deslanchando. Fato é que esses 2 são exemplos bem-sucedidos, mas isso não quer dizer que as coisas foram fáceis. Por exemplo, ao chegar no Real, Vini, que era um jovem em um país desconhecido, ouviu diversas críticas e desconfianças da imprensa, torcida e de seus próprios companheiros. Inclusive, teve que aturar essa cena bastante desconfortável. Mas foi e continua sendo mentalmente muito forte. Por isso, conseguiu superar tudo isso. Porém, não é todo jovem que tem essa força mental. O Brasil, a cada ano que passa, se torna um mero exportador de talentos. Ângelo, Andrei Santos, Gabriel Veron, Adson, Kaique, David Washington e Vitor Roque são exemplos de promessas recentes que saíram de forma precoce do Brasil e até agora não deslancharam na Europa. Alguns até acabaram voltando. É claro que ir para a Europa cedo não é certeza de fracasso. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, saiu do Cruzeiro para jogar no PSV aos 17 anos, isso em 1994. E mesmo assim, teve enorme sucesso na carreira e é extremamente amado pelos brasileiros. Com isso, dá para ter uma noção que não é de hoje que os europeus estão cada vez mais atentos e em busca de jovens brasileiros. Muitas vezes, times que nem estão em uma fase tão grandiosa no atual cenário europeu acabam levando nossas joias. Jogar na Europa não costuma ser fácil para os brasileiros. O frio e o clima diferente podem afetar o desempenho dos jogadores, pois o corpo precisa se adaptar a temperaturas mais baixas, o que pode impactar no rendimento nos treinos e jogos. Além disso, a mudança drástica na alimentação pode ser um grande desafio. Outro problema é a barreira linguística. Se o jogador não falar o idioma local, pode ser difícil se comunicar com os companheiros, treinadores e outros membros do clube. Isso pode atrapalhar a integração e a compreensão das táticas do jogo, causando mal-entendidos e dificultando o trabalho em equipe. Jogadores brasileiros frequentemente chegam à Europa
com grandes expectativas e uma grande responsabilidade sobre os ombros. A pressão para se destacar muitas vezes é enorme. A distância da família e dos amigos pode ser um fator emocionalmente difícil para muitos jogadores. Agora, imagina todas essas dificuldades sendo apenas um jovem que, na maioria das vezes, precisa sustentar dezenas de pessoas e ainda está descobrindo o que é a vida. A diferença econômica e o poder da moeda dos europeus, as gestões amadoras dos times brasileiros e a má administração da CBF são grandes causadores disso. A FIFA tem uma regulamentação que impede jogadores menores de 18 anos de assinarem contratos profissionais com duração superior a 3 anos. Essa regra foi criada para proteger jovens talentos, garantindo que não fiquem presos a contratos longos. No entanto, ela é péssima para os clubes brasileiros, pois dificulta que os jovens talentos fiquem mais tempo aqui no Brasil. Os clubes daqui muitas vezes têm dificuldades para competir financeiramente com os clubes europeus. Mesmo com a proibição de transferências internacionais de menores de 18 anos, os clubes europeus conseguem firmar pré-contratos e negociar a transferência imediata ao completar a maioridade, caso que aconteceu com Endrick e que também vai acontecer com Estevão. Isso faz com que muitos jovens promissores saiam do Brasil antes de consolidarem suas carreiras em solo nacional, o que enfraquece o futebol local e diminui a qualidade dos campeonatos. Como resultado, os torcedores brasileiros têm menos oportunidades de ver seus ídolos jogando em casa, e os clubes perdem a chance de montar equipes fortes e competitivas. Gabriel Mack, uma jovem promessa do Grêmio de apenas 16 anos, já recebeu uma proposta oficial do Chelsea. Os valores giram em torno de mais de 90 milhões de reais. E por mais que o Grêmio ainda não tenha aceitado, é complicado para qualquer time brasileiro concorrer com o mercado europeu, porque além da diferença econômica, é o sonho de qualquer jogador atuar lá. O estilo de vida e a estrutura dos clubes europeus estão muito acima do Brasil e, obviamente, isso acaba atraindo os jogadores brasileiros. No entanto, você há de concordar que é muito mais fácil um jovem se desenvolver como homem e atleta em seu país de origem do que um país completamente desconhecido. Do ponto de vista econômico, embora as transferências gerem receitas significativas para os clubes brasileiros, a economia do futebol local pode ser prejudicada a longo prazo, e é o que estamos vendo nas 2 últimas décadas. Por exemplo, até o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o futebol brasileiro ainda conseguia competir de certa forma com os europeus. A presença de grandes talentos atrai mais público e patrocínios, fortalecendo o futebol nacional. Com a saída precoce desses jogadores, os clubes perdem essa vantagem competitiva. Além disso, os jogadores se adaptando cada vez mais cedo ao estilo de jogo europeu, há um risco de que o futebol brasileiro perca suas características únicas. Ou será uma mera coincidência revelarmos cada vez menos craques? Os clubes europeus se beneficiam economicamente ao contratar jovens promessas por valores menores e depois vendê-los por quantias astronômicas. Ou seja, se já não bastasse a diferença absurda entre as moedas, a disparidade econômica fica ainda maior com os europeus lucrando em cima das nossas promessas. Essa é uma situação complexa e não tem solução fácil. Vale refletir se não estamos perdendo mais do que ganhando com essa nova tendência.